Então vamos lá, eu quero começar essa live fazendo uma pergunta muito importante. Mas você responda para você mesmo, tá bom? Responda para você mesmo. Seja bem-vinda, Eniusa, seja bem-vinda. Vamos lá, me diz uma coisa. Você acredita que a vida é definida pelo que acontece com a gente? Você acredita que a sua vida é definida pelo que aconteceu com você? O que você acha? Sim ou não? Responda para você ou coloque aí nos comentários. Olha só, talvez você tenha sido rejeitado ou rejeitada, talvez você tenha sido abandonada, talvez você tenha sido traído, traída, talvez você tenha crescido ouvindo críticas, talvez você tenha passado por uma separação, talvez você tenha perdido alguém que você amava, talvez você tenha enfrentado dificuldades financeiras, talvez você tenha vivido experiências que ninguém deveria viver. E aí, deixa eu te fazer uma segunda pergunta. O que dessas experiências ainda está vivendo dentro de você? Porque existe uma diferença enorme entre aquilo que aconteceu com você e aquilo que continua dentro de você, por causa do que aconteceu. Só que a maioria das pessoas, elas nunca percebem isso. Elas acreditam que elas sofrem por causa daquilo que aconteceu. Elas acham que elas acreditam por causa do passado. Mas muitas vezes não é o passado que está causando o sofrimento. É a interpretação que foi criada sobre ele. É a história que começou a ser contada. Então, o sofrimento que as pessoas vivem atualmente não é exatamente por conta do fato, não é exatamente por conta daquilo que aconteceu, mas por conta da interpretação, por conta da história que a pessoa continua contando até hoje. Ó, para quem chegou aí, sejam bem-vindos, tá bom? Para quem tá aqui no TikTok, ó, eu tô no Instagram, por isso que eu estou olhando para lá, tá? Então não estranhe que eu tô olhando para lá. Então, se quiser ir lá pro Instagram, osmar.trindade.br. Então, vamos lá. Imagine a seguinte situação. Imagine uma criança que cresce com um pai emocionalmente ausente. Então, qual que é o fato, gente? O fato é, o meu pai não estava presente. Mas a história que a criança pode criar pode ser: eu não sou importante. Então, o meu pai não era presente, o meu pai foi ausente porque eu não sou importante. Então, você percebe que nós temos o fato e nós temos a interpretação. Então, o sofrimento que a gente vive hoje é por conta dessa interpretação que a gente deu. É por conta da história que a gente contou e nos acompanha até hoje. E aí, essa criança se torna um adulto e ela passa a acreditar que ela não é importante por conta de um fato. Você percebe a diferença? Consegue perceber? O fato aconteceu uma vez, uma única vez, ou talvez ali algumas vezes da infância. Mas a história passa a ser repetida durante anos, durante décadas. Então imagine uma outra pessoa que passa por uma rejeição. Então qual que é o fato? O fato é a rejeição. Mas a história que nasce pode ser: eu não sou bom o suficiente. Então a rejeição aconteceu em um momento da vida dela, mas a narrativa continua viva todos os dias. E talvez seja por isso que algumas dores nunca vão embora. Porque o acontecimento já passou. Mas a história ficou, a narrativa ficou, a interpretação ficou. E hoje eu quero te convidar para essa reflexão profunda. Porque talvez o que esteja limitando a sua vida hoje não seja o que aconteceu com você. Não seja exatamente o que aconteceu. O que está limitando a sua vida hoje, o que está causando dor, o que está causando sofrimento, talvez seja a história que você começou a contar sobre si mesmo por causa daquilo que aconteceu. Você percebe? Então, isso aqui é libertador. Isso que eu estou te falando é uma notícia extraordinária. Sabe por quê? A gente não consegue mudar o passado. Mas você pode transformar a forma como você lida com aquilo que aconteceu.
Você pode transformar a forma como esse passado vive dentro de você. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então fica nessa live, manda essa live para os amigos, manda para a família, manda no grupo da família, porque as pessoas merecem ouvir sobre isso. Porque talvez nesse momento tem pessoas da sua família que estão sofrendo muito, estão travadas, não estão bem emocionalmente, e talvez elas precisam ouvir sobre isso. Entende? Eu quero que você perceba, gente, uma coisa muito importante. A dor acontece com todo mundo. Ninguém está imune, ninguém está isento da dor. Ninguém. Ninguém. Não tem imunidade contra a dor, não tem imunidade contra o sofrimento. A vida acontece para todos. Todos nós passamos por experiências difíceis. Todos nós carregamos cicatrizes. Todos nós temos capítulos que gostaríamos de apagar da nossa vida. Mas existe algo curioso. Duas pessoas podem viver situações muito parecidas e sair delas completamente diferentes. Você já percebeu isso? Imagine duas crianças cresceram na mesma casa, com os mesmos pais, viveram a mesma realidade, ouvindo as mesmas conversas, vivendo os mesmos acontecimentos. Mas quando se tornam adultas, parecem ter vivido infâncias diferentes. No treinamento Sementes que eu vou fazer, o Sementes ele é gratuito, tá? Sementes é um treinamento para a família, é para você ir com alguém da sua família. Se você for com seus irmãos para os Sementes, vocês vão perceber exatamente isso, que vocês viveram na mesma casa, mas vocês não tiveram os mesmos pais. Vocês vão perceber isso, que o que cada um viveu da infância e o que levou para a vida adulta é completamente diferente, tá? E o Sementes é um evento gratuito, tá? É só ir na minha bio, reserva lá, porque tem algumas vagas aí gratuitas para você, tá bom? Então, então imagine duas crianças que viveram, então, né, na mesma casa, os mesmos estímulos, os mesmos pais, os mesmos acontecimentos, os mesmos fatos, porém, quando elas se tornam adultas, uma guarda lembranças de amor da infância e a outra guarda lembranças de abandono. Uma desenvolve confiança, a outra desenvolve medo. Gente, como que isso é possível? Como é possível os mesmos pais, os mesmos eventos, os mesmos acontecimentos, escutaram as mesmas coisas? Porém, gente, o significado que damos aos acontecimentos é o que faz a diferença. É isso que faz a diferença na nossa vida. Então, imagine a seguinte situação. Imagine uma menina que chega em casa com um desenho que fez na escola. Aí ela corre toda animada para mostrar para o pai. Mas naquele dia, o pai está cansado, o pai está preocupado, o pai está distraído, está lá mexendo no celular e ele mal olha para o desenho. A filha mostra, ele olha ali e nem dá atenção. Beleza? Aí o pai fala assim, não filha, tá bom, legal, mas agora não, papai não consegue falar agora. Então, talvez para o pai aquilo tenha sido apenas um momento. Alguns segundos. Mas para aquela criança pode ter significado algo muito maior. Então aquela criança, aquela menina, ela pode ter concluído, ela pode ter criado a história, a narrativa. O que eu faço não importa. Ninguém presta atenção em mim. Olha, se eu me esforçar mais, pode ser que meu pai me dê atenção. Eu preciso me esforçar para ser amado, para ser amada. Então o acontecimento ele durou segundos, mas a interpretação pode durar uma vida inteira. Se você não ganhar consciência disso, a interpretação vai durar uma vida inteira. E é aqui que muitas pessoas se confundem, gente. Porque acreditam que suas emoções são causadas apenas pelos fatos. Mas não são. As emoções, elas são produzidas pelo significado que atribuímos aos fatos. Então, não é apenas o que aconteceu. É aquilo que passou a significar por conta da situação que você viveu. E isso, gente, explica porque algumas pessoas vivem
presas em experiências que aconteceram há 20, 30, 40 anos. A pessoa já passou pelo passado, mas o passado ainda não passou. A interpretação continua viva, continua latente, o corpo continua reagindo, as emoções continuam respondendo, as decisões continuam sendo tomadas a partir daquela história. Percebe, gente? Para quem está chegando aí, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vinda. Vai convidando os amigos, vai convidando a família, pessoal que está no TikTok, eu tô olhando aqui, porque eu tô no Instagram, tá? Tô aqui na tela do Instagram, por isso que eu tô olhando para frente, tá bom? Sejam bem-vindos aí vocês. Percebe, gente? Então, talvez você esteja começando a entender que talvez as suas maiores limitações que você vive hoje não são por conta daquilo que te aconteceu, não são por conta dos fatos, dos acontecimentos. Aquilo que você vive hoje, a dor, o sofrimento, nasceram das conclusões que você tirou sobre si mesmo por causa desses eventos, por causa desses fatos. E é exatamente aqui que a nossa conversa começa a ficar mais profunda, gente. Porque existe uma diferença entre o que aconteceu com você e quem você acredita que se tornou por causa disso. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta. Em algum momento da sua vida, você já percebeu que estava reagindo a uma situação do presente como se estivesse vivendo algo do passado? Você já passou por isso? Você já se pegou? Então, por exemplo, alguém demora para responder uma mensagem. E aí você sente rejeição. Alguém faz uma crítica e você sente que não tem valor. Alguém se afasta e você se sente abandonado. O que está acontecendo nesses momentos? Consegue perceber? Será que é realmente sobre o que está acontecendo agora que você está reagindo? Ou será que o presente apenas está tocando em uma história antiga, em uma dor antiga, em uma narrativa antiga? Porque alguém se afasta de você, aí você se sente abandono, você se sente abandonado, por quê? Porque toca numa história antiga, de um abandono, alguém importante da sua vida foi embora, te deixou lá na infância. Porque existe algo que a gente precisa compreender, gente. Nenhum ser humano sofre apenas pelo que aconteceu. Nós sofremos pelo significado que associamos ao que aconteceu. E muitas vezes esse significado se transforma em identidade. Muitas vezes esse significado se transforma em como você se define. Porque, gente, não existe uma enorme diferença entre eu fui rejeitado e eu sou rejeitado. Não existe uma enorme diferença entre dizer eu fui abandonado ou então alguém falar eu sempre serei abandonado ou eu sou alguém que sempre será abandonado. Não existe uma diferença enorme? Gente, existe. Não existe uma diferença enorme entre alguém falar meu casamento acabou, não deu certo, para a pessoa dizer, por conta do casamento ter acabado, ela começar a falar, eu não sou digno de ser amado, eu não sou digna de ser amada. Você percebe? Então você tem o fato, e aí a pessoa dá um significado, e o significado vira identidade. Vira como ela se define, por conta do casamento não ter dado certo, pronto, eu não sou digno de ser amado. Percebe, gente? Percebe o que está acontecendo? Então, o acontecimento, ele deixa de ser a experiência em si e se torna uma definição sobre quem você acredita ser. E é nesse momento que a dor deixa de ser uma memória e se torna uma prisão na sua vida. É aí que você está aprisionada nessa dor. Porque enquanto a dor está no passado, ela pode ser lembrada. Pode ser lembrada como algo ruim, ok. Mas o problema, gente, é quando a dor vira a identidade. É quando a dor começa a controlar o presente, é quando você se associa à dor.
como você se identifica a dor, é quando você se identifica com o evento. Eu sou assim, eu não sou digno de ser amado, eu vou ser rejeitado, eu vou ser abandonado, eu não sou bom o suficiente. Consegue perceber, gente? Porque quando a dor vira identidade, ela começa a controlar o seu presente, ela começa a controlar as suas ações, ela controla exatamente aquilo que você acredita, aquilo que você faz. E talvez essa seja uma das coisas mais tristes que acontecem na vida de uma pessoa. Ela começa a enxergar tudo através da lente da sua ferida. Ela passa a enxergar tudo através da lente da sua dor. Porque quem foi rejeitado passa a procurar sinais de rejeição em todo relacionamento. Quem foi abandonado passa a procurar sinais de abandono o tempo todo. Quem foi traído passa a procurar sinais de traição em todo relacionamento. Quem se sentiu insuficiente passa a procurar provas de que realmente não é suficiente, gente. Percebe? Tá fazendo sentido para vocês? E aí, sem perceber, a pessoa começa a encontrar exatamente aquilo que ela está procurando. Então, se você está procurando o tempo todo que você vai ser traído, que você vai ser abandonado, é óbvio, você vai se deparar com pessoas que vão fazer isso. É óbvio. Você vai estar cercado de pessoas. Por quê? Porque isso aí é um radar. Você começa a atrair exatamente aquilo que você procura. Ó, quer ver um exemplo bem simples? Mulheres, quando vocês ficaram grávidas, quando você descobriu que estava grávida, no dia seguinte, você não começou a ver um monte de mulher grávida? Não começou a ver um monte de mulher grávida e falar, meu Deus, o mundo engravidou? Você comprou um carro X. No mesmo dia, no dia seguinte, você começou a ver esse carro em todo canto. Não é verdade? O que aconteceu? Você ligou um radar, você começou a olhar só para isso. Virou um filtro para você. Entende? Então, gente, quando você deixa que a dor vire uma lente, né, pela qual você enxerga a vida, você deixa de ver a realidade. Você começa a ver a vida através da história que você construiu. É isso que acontece. Ó, e existe uma frase que eu quero que você guarde, tá? As feridas que não são curadas acabam se tornando lentes. E tudo aquilo que vira lente passa a distorcer a forma como enxergamos a vida. Esse é o problema. Quando você não cura a dor, essa dor vira lente pela qual você enxerga o mundo. Então imagine que eu te dou aqui um óculos com uma lente vermelha. Imagina que você colocou um óculos com uma lente vermelha. Eu pergunto para você, qual é a cor do ambiente que você está? Você vai responder vermelha. Se um outro grupo tiver um óculos com uma lente azul, eu perguntar, e aí, qual é a cor do ambiente que você está? A pessoa vai falar azul. Agora imagine uma pessoa que tem o óculos com a lente vermelha, o outro que tem o óculos com a lente azul. Eu pergunto, gente, qual é a cor aí do ambiente que você está? Das coisas que você está vendo? E aí um fala vermelho, outro fala azul. Aí as pessoas começam a entrar em conflito. Não, mas é vermelho. Não, mas é azul. Por quê? Porque a pessoa está enxergando de acordo com a lente do óculos que ela está usando. Então você começa a enxergar o mundo através da lente da dor. E aí é aí que dá problemas de relacionamento. Casais entram em atrito o tempo todo. Então um tem uma lente que mostra qual é o jeito certo de educar o filho. O outro tem uma lente que mostra qual é o jeito certo de educar o filho. E aí entra em conflito. Consegue perceber, gente? Agora imagina isso no trabalho, no ambiente corporativo. Quem trabalha em grandes corporações, aí dezenas, centenas de pessoas, cada um com uma lente. Olha a quantidade de problema, de estresse. Então, gente, talvez o maior problema que você carrega hoje, talvez não seja a rejeição que você viveu.
Talvez seja continuar enxergando sua vida através da lente da rejeição. Talvez o seu maior problema não seja a crítica que você recebeu. Talvez seja continuar acreditando que aquela crítica definiu quem você é, que você é exatamente aquilo que falaram. Porque uma coisa é viver uma dor, outra coisa completamente diferente é transformar essa dor na sua identidade. E é exatamente aqui que muitas pessoas passam anos presas nisso, gente. Presas não exatamente na dor, no acontecimento, mas presas na versão que criaram depois daquele evento, depois daquele acontecimento. A pessoa começa a se definir e vive conforme essa identidade. E aí ela passa a acreditar que ela é desse jeito. Não, mas eu sou assim, esse é meu jeito. Não, você não é assim, você se tornou, você se definiu assim por conta da dor. Você deixou a dor virar uma identidade. Tá? E eu quero te mostrar agora como a forma como você enxerga a sua história pode mudar para sempre a sua vida, tá bom? Quero entrar nesse ponto agora. Mas quero saber de vocês, está fazendo sentido? Tá? Para quem está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para quem está no TikTok, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá bom? Vai lá pro meu Instagram, tem mais gente lá no Instagram, osmar.trindade.br. Pessoal, convida os amigos, convida a família, tá? Gente, ó, existe uma diferença entre um capítulo da sua vida e o título da sua história. Tem uma diferença muito grande. Tem pessoas que acham que só pelo fato de terem vivenciado um capítulo ruim na vida, pronto, já virou o livro todo. Virou toda a sua história, o título da sua história. Imagine o seguinte. Imagine que sua vida é um livro. Um livro que começou a ser escrito no dia que você nasceu. Talvez até antes. Agora imagine que dentro desse livro existem muitos capítulos. Tem capítulos felizes, tem capítulos dolorosos, capítulos que você relembra com alegria, capítulos que você preferiria esquecer. Mas eu quero te perguntar uma coisa. O que acontece quando alguém pega apenas um capítulo de um livro e conclui que aquele capítulo é a história inteira? O que acontece? É um absurdo, não é? Imagine alguém lendo apenas uma página de um livro de 500 páginas e dizendo, eu já sei tudo sobre essa história. Gente, não faz sentido. Mas é exatamente isso que muitas pessoas fazem consigo mesmas. Elas pegam um capítulo de rejeição e transformam esse capítulo na sua identidade. Elas pegam um capítulo de abandono e transformam esse capítulo na sua identidade. Elas pegam um capítulo de fracasso e transformam isso na sua identidade. Elas pegam um capítulo de dor e permitem que ele se torne o título da própria vida. Talvez você tenha sido rejeitado, mas a rejeição não é a sua identidade, não é o seu nome. Talvez você tenha sido abandonado, mas o abandono não é a sua identidade. Talvez você tenha sido traído, mas a traição não define quem você é. Talvez você tenha falhado, mas o fracasso não é o seu destino. Porque existe uma diferença enorme entre aquilo que aconteceu com você e quem você é. E as pessoas passam anos confundindo essas duas coisas. Talvez alguém tenha olhado para você de forma errada. Talvez alguém tenha te criticado. Talvez alguém tenha dito que você nunca seria capaz. Talvez alguém tenha feito você acreditar que não tinha valor. Mas olha bem para mim agora. Olha bem para mim. Eu quero que você entenda uma coisa profundamente. As pessoas podem ter contado uma história sobre você, mas isso não significa que aquela história seja verdadeira. E nunca é verdadeira. E vou repetir, hein? As pessoas podem ter contado uma história sobre você, mas isso não significa que essa história seja verdadeira. Quantas pessoas hoje estão vivendo, tentando provar
que possuem valor. Estão vivendo, tentando provar que são boas o suficientes, tentando provar que merecem amor, tentando provar que são capazes. E talvez isso tenha começado porque um dia acreditaram numa história que nunca foi verdade. Talvez a sua maior prisão não tenha sido o que aconteceu. Talvez hoje a sua maior prisão tenha sido acreditar na versão de você criada pela sua ferida, criada pela dor, criada no evento adverso. Porque, gente, as feridas, elas falam. E quando elas começam a falar por tempo suficiente, por muito tempo, elas passam a parecer que são verdadeiras. E nem tudo que você acredita sobre você é verdade. Nem toda voz que vive dentro de você é sua. Né? Tem um livro, quero recomendar o livro da Núbia, tá? Deixa a recomendação, depois entra no perfil dela, aí a Núbia tá aqui na live, entra lá, compra o livro As Vozes que Me Cercam. Gente, esse livro é maravilhoso. Vocês merecem, precisam ler esse livro, As Vozes que Me Cercam, para você aprender a silenciar, a calar as vozes que te cercam. Então, essas vozes, elas definiram quem você é, definiram a sua identidade, te limitaram, te prenderam. Ó, assiste, leia esse livro. Vai no Lapidação Trina, mulheres, vai no Lapidação Trina da Núbia Trindade, vai, que vocês vão amar, vocês vão viver uma experiência incrível. Vocês vão aprender a silenciar as vozes que te cercam e tomar posse da sua verdadeira identidade. Talvez você não se reconheça, talvez você não saiba quem você é. Então, gente, você tirou conclusões lá na sua infância que estão governando a sua vida até hoje. Você consegue perceber isso? Você tá acreditando numa história que uma criança criou e está te controlando até hoje. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Quem você seria se você deixasse de acreditar na história que a sua dor te contou? Quem você seria se você parasse de acreditar nessa história que a dor vem te contando, que essa voz que te cerca vem te contando, vem sussurrando no seu ouvido? E aí, quem você seria? Como você viveria? Se essas vozes que te cercam, você conseguir calar essas vozes, como você amaria? Como você sonharia? Como você se posicionaria? Como seria se você deixasse de acreditar que é insuficiente? Se deixasse de acreditar que será abandonado? Se deixasse de acreditar que precisa provar seu valor para o mundo? Como seria? Gente, de verdade, por isso, ó, calar as vozes que nos cercam, gente, não é uma opção. É uma necessidade. Todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo deveria buscar isso. E a Núbia tornou isso possível, gente. Vai lá na bio dela, adquire a versão do livro. Tem um livro digital, tem um livro físico. Tá? Inclusive, vou colocar livros dela no meu treinamento, tá? Para quem quiser adquirir. Tá bom? Como seria se você deixasse de acreditar que precisa ficar provando o seu valor o tempo todo para todo mundo? Hein? Ó, olha bem para mim. Você não é o pior capítulo da sua história. Você não é o pior capítulo da sua história. Você é muito maior do que ele. E é exatamente por isso, gente, que a cura se torna possível. Porque quando você percebe que um capítulo não é o livro inteiro, pronto, você finalmente encontra liberdade para começar a escrever os próximos capítulos de forma diferente. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: quem escreveu a história que você vem acreditando sobre si mesmo?
Quem escreveu essa história que você vem acreditando? Que vem controlando a sua vida, que vem te aprisionando? Pensa nisso por um instante. Porque quando eu pergunto para alguém, por que você acredita que não é o suficiente? Por que você acredita nisso? Gente, normalmente as pessoas não sabem responder. A pessoa apenas sente, ela apenas acredita. Ela apenas carrega aquela sensação há tanto tempo que parece que é verdade. Mas, gente, toda história tem uma origem. Toda crença tem um nascimento. Toda conclusão teve um primeiro momento. Ninguém nasce acreditando que não tem valor. Ninguém nasce acreditando que não merece amor. Ninguém nasce acreditando que será abandonado. Essas histórias foram aprendidas, foram construídas, foram interpretadas. E muitas delas nasceram quando você era apenas uma criancinha. Muitas dessas histórias nasceram quando você era só um menininho, só uma menininha, indefeso, sem recurso. Imagine uma criança de 5 anos, 6, 7 anos, 8 anos. Imagina que essa criança ela vê os pais brigando. Ela vê o pai indo embora. Ela vê a mãe chorando. Ela ouve críticas entre os pais, ou dos pais também. Ela vê rejeição, ela vê silêncio, ela vê distância. E aí, aquela criança, ela tenta entender o que está acontecendo à sua volta. Só que qual que é o problema? Aquela criança ela não possui maturidade. Aquela criança ela não possui repertório emocional, ela não possui experiência de vida. E aí o que ela faz? Ela faz o que qualquer criança faz. Ela começa a criar explicações, ela começa a criar histórias. Entende? E muitas vezes essas explicações, gente, são sobre ela. Meu pai foi embora porque eu não sou importante. Minha mãe está triste por minha causa. Eu preciso ser perfeito para ser amado. Eu preciso agradar todo mundo para ser visto. Eu não posso errar. Eu não posso decepcionar ninguém. Percebe o que está acontecendo? A criança está tentando sobreviver emocionalmente. Ela está tentando dar sentido à dor. Mas o problema é que aquela criança, ela cresce, os anos passam, as circunstâncias mudam, mas a conclusão permanece, a história permanece. E sem perceber, um adulto de 40 anos continua vivendo de acordo com essa decisão emocional que foi tomada quando essa criança tinha 6 anos, 7 anos. É um adulto de 40, 50, 60 anos, 30 anos, sendo controlado por uma decisão que foi tomada por uma criança. Ó, guarda essa frase no seu coração. Talvez você esteja tentando resolver problemas de adulto com crenças criadas por uma criança ferida. Talvez você esteja tentando construir relacionamentos saudáveis carregando interpretações feitas quando você ainda nem entendia o que era a vida. Talvez você esteja tentando prosperar acreditando em histórias que nasceram em momentos de dor. E sabe o que é mais interessante, gente? Aquela criança, ela não estava tentando mentir. Ela estava só tentando sobreviver. Ela fez o melhor que podia com os recursos que tinha. Mas agora você não é mais aquela criança. Agora você possui consciência, você possui maturidade, você tem opções, você tem repertório. Agora você pode olhar para a sua história. Agora você pode fazer as pazes com o passado, fazer conclusões com outros olhos. Porque existe uma diferença enorme entre honrar a sua dor e continuar vivendo dentro dela e continuar deixando que essa dor te controle. Existe uma diferença entre reconhecer o que aconteceu e continuar sendo governado pelo que aconteceu. Percebe, gente? Percebe? E talvez hoje seja o dia de você perceber algo libertador. Para você se libertar. Como eu disse no início da live, as histórias que você acredita sobre si mesmo não são fatos, são interpretações.
Você viveu um fato, você viveu uma dor, você gerou uma interpretação, a sua criança gerou uma interpretação, e essa interpretação vem controlando a sua vida. Eu nunca vou ser amado. Homem não presta, mulher não presta, relacionamentos não vão dar certo, eu não sou bom o suficiente, eu faço tudo errado. Gente, aquilo que foi interpretado de um jeito pode ser reinterpretado. Aquele significado que você deu pode ser ressignificado. É isso que eu faço nos meus treinamentos. É isso que eu faço no Cabana. É isso que acontece no Cabana, é isso que acontece no Leader Training. Por isso que as pessoas vão para o Cabana, as pessoas vão para o Leader Training e saem transformadas. É um treinamento que muda a vida delas. Por quê, gente? Porque a gente se aprofunda nisso. Consegue perceber? Aquilo que foi construído na dor pode ser transformado. Porque a cura começa no momento em que você para de perguntar o que aconteceu comigo. Então você passa a elaborar uma nova pergunta. Que significado eu dei ao que aconteceu comigo? Percebe? Então, olha para o seu momento de dor. E pare de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Se questione, que significado eu dei por conta desse evento de dor? Gente, essa pergunta muda tudo. Essa pergunta devolve para você a sua liberdade. Talvez você tenha perdido muito tempo. Essa pergunta devolve tempo da sua vida, devolve seu futuro, a sua história, porque talvez você estava achando até esse momento, até antes dessa live, que o seu futuro ia ser uma repetição do seu passado, mas não. Você tem o poder de reescrever a sua história. E aqui a gente chega num ponto importante, gente. Se essas histórias foram construídas, elas podem ser transformadas. É isso. É isso. E só que essa transformação, gente, não acontece você tentando apagar o passado. Você fingindo que nada aconteceu, tentando esquecer, tentando enterrar a dor, se distraindo, se anestesiando. A cura não acontece quando você esquece. Porque a gente não esquece, a gente só se distrai. A cura acontece quando você compreende, quando você acessa a dor, quando você ressignifica. A cura acontece quando você olha para a sua história sem ser dominado por ela, sem ser dominado pela dor. A gente não consegue mudar os fatos, gente. A gente não pode voltar no tempo, fisicamente. Não tem como você impedir o abandono. O papai foi embora, a mamãe foi embora, não dá para você impedir isso. Você foi rejeitado, não tem como impedir essa rejeição. Você ouviu uma crítica, não tem como impedir essa crítica que você ouviu. Não tem como. Mas você pode mudar o significado. Hoje, como adulto, você pode mudar o significado. Qual foi o significado que você deu? Quando seu pai foi embora, sua mãe foi embora, quando você foi rejeitado, quando te compararam, faziam comparações entre você e outras pessoas, quando fizeram você sentir que você não tinha valor. Que significado que você deu? Certo, gente? A Aninha colocou aqui, minha vida mudou depois da LT. Gratidão, Ana. Realmente, a nossa criança é condicionada pelos pais, legal. Conhecer a verdade sobre nós no começo da cura, verdade. No acolher minha criança, minha história foi um momento único. Show, Pri. Gente, é isso. Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Então, vamos começar a mudar a interpretação, mudar o significado. Mas é importante vocês irem para um ambiente adequado para isso. A gente não consegue fazer isso numa live. A gente não consegue fazer isso lendo um post no Instagram, vendo um vídeo no Instagram. A gente não consegue fazer isso. Tem que ir para um ambiente adequado, preparado para isso, para você olhar para sua história com amor, com carinho. Por isso eu te convido, vai para o Cabana. A imersão à Cabana é a melhor imersão que você pode viver. É uma imersão de 3 dias transformadora. Certo, gente? Ó, talvez durante anos você tenha acreditado que seu pai não te amava, que sua mãe não te amava.
E aí, quando você olha para o seu passado, com recurso, no ambiente adequado, você percebe que não era falta de amor. E aí você acreditou que você não era digno de ser amado por conta disso. Mas talvez você perceba que ninguém ensinou seu pai, ninguém ensinou sua mãe como amar. Talvez ele nunca tenha recebido amor de ninguém. Percebe? Eu não estou minimizando a sua dor, tá? Eu não estou justificando, tá? Eu não estou aqui para falar que não doeu. Eu sei que doeu. Dói. Uma criança passar por um evento traumático é devastador para uma criança. Gente, se para nós adultos você sofre uma humilhação, uma crítica, uma rejeição, a gente fica abalado. Imagine uma criança. Não é verdade? Percebe? Só que, gente, existe uma diferença enorme entre você dizer, meu pai não soube me amar, pra eu não merecia ser amado. Não é diferente? Então, qual é o fato? Você não recebeu amor. Mas se você interpretou eu não merecia ser amado, eu não sou digno de amor, você pode interpretar de uma outra forma. Meu pai não soube me amar. Minha mãe não soube me amar. Tem até uma música, né? Você não soube me amar. Acabei de lembrar de uma música, né? Percebe, gente? O fato é o mesmo, mas o significado muda completamente. Quando o significado muda, a vida muda. A vida se transforma. Você deixa de carregar culpa por aquilo que nunca foi sua responsabilidade. Você deixa de carregar vergonha pelo que nunca deveria ter sido seu. Percebe? Talvez durante anos você tenha olhado para suas feridas como provas de fraqueza. Talvez você se sentiu fraco por conta disso. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para suas feridas de uma outra forma. E se as suas feridas não forem apenas marcas de dor? Hein? E se o seu propósito está ali, no seu maior evento de dor? Se o seu propósito estiver ali, hein? Então não é uma demonstração de fraqueza. Não. São marcas da sobrevivência, marcas de que você é forte. Olha, você está aqui depois de tudo. Você está firme depois de tudo. Você está fazendo um belo trabalho depois das perdas que você teve, depois das decepções, depois dos medos, depois das noites difíceis, depois dos momentos em que pensou que não ia conseguir continuar. Você continuou. Você está aqui. E isso conta uma história diferente. Você pode contar uma história sobre isso. Percebe, gente? Então, é parar de se questionar por que isso aconteceu comigo. Se questione o que essa experiência veio me ensinar. Que nova história eu posso contar a partir da minha dor, a partir da sobrevivência que eu tive. Porque isso te tira do papel de vítima e te coloca no papel de autor, de protagonista. E é isso que está faltando para as pessoas, gente. Voltar a ser o personagem da própria história. Voltar a ocupar o seu lugar de autor. Quando você se torna autor, protagonista da sua vida, tudo muda. Acontece algo extraordinário. O seu passado escreveu alguns capítulos da sua vida. A dor escreveu alguns capítulos da sua vida. Mas ele não vai escrever os próximos capítulos. Os próximos pertencem a você. Pertence a uma nova versão sua. E é exatamente aqui que a sua verdadeira transformação começa. E aqui eu quero te fazer uma pergunta, talvez uma das melhores que a gente fez até agora. A pergunta não é o que aconteceu com você. A pergunta não é quem te feriu, quem te decepcionou. A pergunta não é quem te abandonou. A pergunta mais importante é quem você escolhe ser a partir de agora. Quem você escolhe ser. Porque, gente, tem algo que eu aprendi observando milhares de pessoas e ajudando milhares de pessoas nos meus treinamentos.
Em algum momento, todos nós precisamos tomar uma decisão. Continuar vivendo a partir das nossas feridas ou começar a viver a partir da nossa essência. Porque existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Tem uma diferença enorme. Uma te deixa reativo, você reage, você se protege, você vive desconfiado, você vive tentando controlar, você tenta agradar, você tenta provar. Você vive fugindo para não sentir aquilo que você sentiu um dia, aquilo que te machucou. Mas quando você vive a partir da sua essência, você constrói, você ama, você se posiciona, você cria, você deixa de ser governado, governada pelo passado e passa a ser guiado, guiada pelo propósito. E talvez alguém que está aqui na live esteja pensando, mas Osmar, mas você não conhece a minha história, você não sabe de tudo que eu passei. Sim, é verdade, eu não conheço. Mas eu sei de uma coisa, a sua dor merece ser honrada, mas ela não merece governar a sua vida. Tá bom? Eu vou repetir. A sua dor merece ser honrada, mas ela não merece governar a sua vida. Porque você é muito maior do que aquilo que aconteceu com você. Você é maior do que o abandono, você é maior do que a rejeição, você é maior do que a traição, você é maior que os erros que te aconteceu. Você é maior dos erros que você cometeu e que cometeram contra você. E talvez o que está faltando para você mudar sua vida, para destravar seus resultados, talvez não seja mais disciplina, mais esforço. O que está faltando é só você olhar para a sua história com novas lentes, com novos olhos. É isso. Quando o significado muda, a vida muda, a história muda, os relacionamentos mudam. Quando o significado muda, o seu futuro muda. E antes de concluir, eu quero te propor um exercício, tá bom? Se você tiver um papel aí, se tiver um papel, escreve aí no papel, pega um papel, uma caneta. Você vai, ou, né, depois volta aqui na live, enfim, escreve em algum lugar. Escreve assim, ó, qual é a história que eu venho contando sobre mim que já não serve mais para a vida que eu desejo viver? Qual é a história que eu venho contando sobre mim que já não serve mais para a vida que eu desejo viver? Escreve essa pergunta e depois escreva as respostas. Tá bom? Sem máscara, sem parecer perfeito, forte, só escreva. Apenas escreva. Depois que você escrever, você vai se questionar. Se eu deixar de acreditar nessa história, quem eu me tornaria? Você vai perceber que é aí que a sua vida muda. É aí que sua transformação começa. Porque a mudança de verdade, gente, ela começa quando alguém tem coragem de questionar aquilo que sempre acreditou que era verdade. Quando você começa a questionar, você se liberta. Você para de se enganar. Você para de acreditar numa mentira. E talvez essa live tenha sido esse dia para você. O dia de questionar essa verdade que você acreditou, mas era uma mentira, né? E você percebe que era só uma mentira, não era uma verdade. Então, gente, volto a dizer, o problema não é apenas o que te aconteceu. É o significado, é a história que você conta sobre aquilo que te aconteceu. E que tal escrever um novo capítulo? Que tal escrever uma nova história? E a pergunta que eu te faço é a seguinte, é aí, você está pronto para escrevê-lo? Está pronto para escrever um novo capítulo, uma nova história? Imagina o seguinte, gente, para a gente poder encerrar a nossa live. Imagina que nada muda na sua vida. Imagina que você continua acreditando exatamente na mesma história pelos próximos 5, 10, 20 anos. Imagina que você continua acreditando nas mesmas coisas. Que você não é não é bom o suficiente, que você não é digno de ser amado, que você vai ser sempre abandonado, que você é um fracasso, enfim. Imagine você acreditando nisso por mais 5, 10, 20 anos.
Qual vai ser o custo disso na sua vida? Hein? Qual vai ser o custo de você continuar acreditando que não é suficiente? Como isso vai impactar seus relacionamentos? Se você continuar acreditando que será abandonado, como isso vai impactar a forma como você ama? Se você continuar acreditando que precisa provar seu valor o tempo todo, quanto isso vai custar para a sua saúde, para a sua paz, para a sua felicidade? Gente, as histórias que a gente conta sobre nós mesmos, sobre a dor que nos aconteceu, não fica só na nossa mente não, viu? Não fica só num pensamento. Essas histórias, elas moldam nossas decisões, elas moldam nossos relacionamentos, elas moldam o nosso destino. Uma pessoa que acredita que não é digna de amor, muitas vezes ela rejeita o amor antes mesmo de recebê-lo. Uma pessoa que acredita no ser capaz, na maioria das vezes ela desiste antes mesmo de tentar, gente. Uma pessoa que acredita que será abandonada, muitas vezes essa pessoa ela se afasta das outras pessoas antes que as outras pessoas a amem. Percebe? Consegue perceber o resultado disso? Tá vendo? Ó, eu quero que você saia dessa live acreditando numa coisa. Acreditando que você estava contando uma história que controlou a sua vida até hoje. É isso. E essa história não é uma história verdadeira. Eu não estou falando da dor que te aconteceu. Eu não estou falando que você inventou a dor. Que você inventou o fato. O fato aconteceu. É uma realidade. Mas estou falando do significado. Eu estou falando da história, da narrativa. A maioria das pessoas, gente, está vivendo assim. Tá com a mesma narrativa há décadas, há anos. E ó, aquilo que a gente repete por muito tempo deixa de ser só uma história, vira verdade. Se torna uma verdade absoluta. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: quanto da sua vida tem sido decidida por uma história que você nunca questionou? Quantas oportunidades você já perdeu? Quantos relacionamentos você sabotou? Quantos sonhos você abandonou? Quantas vezes ficou em silêncio quando deveria ter falado? Quantas vezes aceitou menos do que merecia? Quantas vezes você deixou de acreditar em si mesmo? Hein? Por conta dessa história que você vem contando. Grave no seu coração o que eu vou te falar agora. A maior tragédia não é apenas o que aconteceu com você. A maior tragédia é continuar entregando o seu futuro para algo que aconteceu no seu passado. Porque enquanto você acredita que sua vida é definida pela sua ferida, a sua ferida continua definindo a sua vida. E hoje é o dia de você interromper esse ciclo. Hoje é o dia de você dar um basta. Hoje é o dia de você fazer as pazes com o seu passado. Hoje é o dia de você assumir uma nova versão sua. Existe uma versão aí, ó, esperando para nascer, para ser liberada, libertada, esperando para ser vivida. É isso, você tem que parar de alimentar essa narrativa que te mantém preso. E você precisa construir uma narrativa que te devolva a vida. Você precisa de um novo roteiro. Você precisa questionar essa história que você está contando. É isso. Tá fazendo sentido para vocês, gente? A gente vai encerrar daqui a pouquinho, tá bom? Mais 5 minutinhos a gente encerra. Ó, alguns recadinhos antes de encerrar com vocês. Na minha bio tem 3 treinamentos gratuitos para vocês, para convidados, tá bom? Tem o Despertar Terapêutico para você que quer ajudar pessoas, aprender ferramentas para ajudar pessoas. Tem o Despertar Terapêutico, eu vou te ensinar a ser um terapeuta gratuito. Você sai de lá com uma profissão
Tem o Sementes, que é um treinamento para família. Você não pode ir sozinho, tá? Esse treinamento só faz sentido se você for com alguém da família, irmãos, pai, filho, enfim, marido. Combinado? E tem o Método Freedom. O Método Freedom, essa edição do Freedom vai ser para te ajudar a pegar o seu conhecimento e transformar num negócio. 3 treinamentos, gente, para você mudar a sua história. Gratuitos. Olha só. Então, às vezes a pessoa reclama que não tem oportunidade, a oportunidade surge na frente dela, não aproveita. Então, vai na minha bio. Se o formulário estiver disponível, significa que ainda tem vagas, tá bom? Se não tiver lá disponível, significa que as vagas foram encerradas. Então, aproveita. Tá bom? Pra gente encerrar, gente, saiba, um dia nós iremos embora. Um dia o nosso lugar, a mesa, ficará vazio. Um dia nossas fotos serão lembranças, um dia nossa voz será apenas memória. E quando esse dia chegar, qual é a história que ficará? Qual é o legado que você vai deixar? Um dia você vai ser só um retrato, lembranças, fotos, vídeos. Eu gravo bastante conteúdo, então o dia que eu partir, minha família vai poder lembrar de mim vendo os meus vídeos aí, vai ficar ad eterno. Hein? Você que não tira foto, não faz vídeo, não faz nada, vão lembrar de você como? E ó, a pergunta que eu te faço é a seguinte: se os seus filhos escrevessem um livro sobre você, o que estaria escrito nele? Que você trabalhou muito? Que você correu muito? Que você estava sempre ocupado? Ou que você amou profundamente? Que você teve coragem de se curar? Que interrompeu ciclos que vinham se repetindo há gerações na sua família? E a pergunta mais importante é: o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu comigo? Tem pessoas que transformam suas feridas em muralhas, e tem pessoas que transformam suas feridas em pontes, em propósito. Tem pessoas que transmitem suas dores para a próxima geração, e existem pessoas que transformam suas dores em sabedoria, aprendizado para a próxima geração. E aí? Que tipo de pessoa você vai ser? Que tipo de legado você deixa? É hora de você se curar. Certo, família? Apareceu aqui uma mensagem aqui no TikTok. Deixa eu ajustar aqui. Opa. Fez sentido para vocês? E ó, 2 treinamentos que eu quero convidar vocês, tá bom? Mulheres, vai ter o Lapidação Trina, um evento para mulheres em outubro. Eu estarei lá como treinador. Vai ser uma imersão diferente, uma imersão com muito mais profundidade do que já era, com dinâmicas, tá bom? Com intervenções poderosas. A gente está preparando algo extraordinário, né, Nu? Tá bom? Mulheres, Lapidação Trina, outubro, inscrições abertas. E temos o Cabana. Final de semana agora, estarei com uma turma linda na imersão Cabana, gente. É isso, gente. Ó, pare de acreditar na mentira que te contaram, na interpretação que você criou. Senão você vai ficar vivendo no medo, você vai viver na culpa, você vai viver na escassez. Quando você ressignifica a sua vida, quando você transforma, você começa a viver na coragem, você vive no amor, você vive na presença, você vive na sabedoria. E essa é a maior herança que você pode deixar para as pessoas, para os seus filhos. Tá bom? Não é apenas a conta bancária com muito dinheiro e tudo mais. Não. É o legado que você deixa. É isso. Certo, família? Fez sentido para vocês? Galera que tá aqui no TikTok, beijo no coração. Vou encerrando aqui. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para você. Não sei quem está aí. Dá um oi para mim. Tô com uma pessoa aqui. Ah, o Petrilo. É isso. Acho que é o Fábio Petrilo. É isso? Ah, não, é Petronilo Josvar. Certo, Petro? Espero que tenha feito sentido para você, viu? Muito bom. Vamos lá.
Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Vamos ver. Né? Costumo dizer que a nossa dor é o nosso propósito. É isso mesmo, no. Elaine, líder Tony Cabana, todo mundo precisa fazer. Obrigado, Elaine. É isso aí. Sensacional. Obrigado, Nu, Naisa. Quanta verdade. Gratidão, Naisa. Fico feliz que fez sentido. Forte. Eu quero. Bora lá. Bora pro Cabana, Mariano. Obrigado, Cíntia. Fico muito feliz, viu? Que fez sentido. Valeu, Lia. Obrigado, obrigado. Ó, a Nubia colocou aqui, ó, Laptação Trina 24/10. Gente, Laptação Trina, a gente tá preparando algo surreal, surreal. Mulherada, se preparem, vocês vão amar. Te amo, mãe. Beijo, beijo. Valeu, Leco. Obrigado, irmã. Te amo, viu? Te amo você, no Leco. Beijo no coração. Vou encerrando aqui, que eu vou entrar na mentoria na sequência, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijo.